eu tô aqui no Frontin e hoje eu estou com Caio Codista. Caio Codista. Você faz o quê? Eu sou programador generalista. Generalista. E o que faz um dev generalista? Ele renuncia a ser um especialista ou é um caminho ou o que é? Mais ou menos. Eu defendo que para ser um bom desenvolvedor, eu acho que você tem que ter uma boa base. E eu acredito que todas as tecnologias elas acabam bebendo da mesma fonte. Então é mais uma brincadeira, porque eu não gosto muito da ideia de ser um especialista em só uma ferramenta, apesar de eu entender que tem evolução em T, que você começa abrindo sua base, depois você pode afunilar em uma especialização. Mas eu particularmente já trabalhei com diversas tecnologias na minha carreira e eu acredito que se você tem bom conhecimento de conceitos de engenharia de software, você consegue meio que se virar em qualquer uma das tecnologias ou desafios que aparecer para você. E não há nada que não se possa aprender também. Com certeza. Também concordo com você, até porque no começo a gente tem que ter a base de tudo, né? E não tem como se especializar sem ser generalista. Não sei, essa a tua visão também pode ser? Sim, eu acho que para ser um bom especialista você também tem que saber, eu acho que é aquilo. Eu acredito que os conceitos eles são os mesmos desde a época de 40, desde a década de 40 na verdade. Então eu tô com o Dev Mago, Lucas Carrilho. Lucas Carrilho. Eu queria te fazer uma pergunta bem específica. Da onde que veio a vontade ou o interesse de fazer o conteúdo na internet? Tá, cara, quando eu comecei na área de tecnologia, há 3 anos atrás, eu gosto muito de pesquisar antes de eu me aventurar em alguma coisa nova, né? Porque eu não programava. Então eu pedi ajuda em muitos grupos, cara. E um rapaz, o nome dele é Vinícius, inclusive eu acho que valeu o papai do ano que o neném dele nasceu semana passada agora, mas ele me ajudou muito, tipo, muito quando eu comecei, tirou medo, foi meu mentor quando eu comecei. E, cara, eu falei, pô, velho, ele não precisava de me ajudar, ele trabalhava pra gringa já, tipo, tem uma carreira muito sólida. Me ajudou, um cara iniciante, e eu falei, cara, um dia eu vou ajudar outras pessoas como você me ajudou. E aí veio a ideia do guia, que eu criei um guia de Java gratuito para todo mundo que quiser acessar. E depois eu falei, cara, eu vou fazer um YouTube. Vou lançar um canal para dar umas dicas, falar um pouco mais abertamente. E daí foi só crescendo, e estamos crescendo aí devagarzinho, né? Devagar e sempre. Devagar e sempre, cara, tentando ajudar o máximo possível de pessoas aí. Tá certo. E outra pergunta, um pouquinho mais polêmica talvez. Por que eu deveria aprender Java? Depende, eu acho que depende. Se você está empregado, não precisa aprender não. Agora, não aprenda. Agora, se você quer a primeira oportunidade, cara, Java é o melhor dos mundos, vai ser um pouco mais trabalhoso do que outras linguagens. Lógico, a curva de aprendizado é maior, mas a recompensa para quem quer começar, para mim, é a que mais vale. Que você consegue uma oportunidade, na minha visão, em menos tempo, comparado a outras linguagens. Seguindo aqui então, hoje eu tô com Gabs Ferreira. Gabs, o que você faz? Qual é o seu cargo? Eu sou Developer Advocate. E o que um Developer Advocate faz? O meu trabalho consiste em basicamente educar a comunidade desenvolvedora em torno do Galaxy e do Meteor, criar conteúdo para as redes sociais, mas também para YouTube, newsletter e fazer todo esse ecossistema funcionar todos os dias, o tempo todo, para que os desenvolvedores usem a nossa plataforma, entendam como que ela funciona e no final do dia se tornem clientes. Maravilhoso. E para quem quer se tornar um Developer Advocate, o que a gente precisa saber, o que precisa estudar? Bom, primeiramente é legal você ter uma base bacana de desenvolvimento, né, de uma stack legal. Pode ser Node, pode ser Java, pode ser .NET, pode ser a stack que você achar mais interessante, mas é legal você ter uma base bacana de comunicação também. Então, você saber conversar com pessoas, né, saber se comunicar, e esse tipo de coisa eu particularmente aprendi muito me jogando mesmo. Indo em eventos que nem eu tô aqui agora, falando com pessoas e por aí vai. Você me vê falando aqui, você às vezes até acha que eu sou uma pessoa super extrovertida e que fala com todo mundo, mas eu sou muito tímido. Isso pra mim aqui é uma habilidade aprendida. Eu acho muito mais fácil fazer isso que eu tô fazendo agora do que sentar com esse mano aqui do que eu conheci agora e trocar ideia com ele sobre a vida. Então pra mim falar pra câmera, falar pra audiência, subir no palco e palestrar é uma coisa que eu aprendi a fazer, mas me jogando. Então, vá a eventos, converse com pessoas, aprenda a realmente se colocar em público aí. E tem toda uma outra parte mais técnica e teórica que você pode pesquisar sobre como ser um Developer Advocate, mas acho que o essencial é saber se comunicar. Maravilhoso. Aqui então, agora eu tô com Augusto Galego. Bom? Galego, queria começar uma perguntinha. Da onde que surgiu a ideia, o interesse de começar a criar o conteúdo educativo na internet? Cara, eu tinha tempo para fazer alguma coisa,
Essa alguma coisa podia ser fazer SaaS, podia ser um segundo emprego, podia ser qualquer coisa, mas eu estava estudando muito para entrar numa Big Tech. Aí eu pensei, bom, uma maneira boa de estudar é eu ensinar também, né? Eu estudava para entrar na Big Tech e ensinava aquilo que eu estudava. Se tu olhar no começo do canal, é só Lead Code, que era isso que eu estava estudando. Então, uma dica para o pessoal que quer ir para fora, tem que estudar, tem que dar cara a tapa, o que tem que fazer? Você tem que ter o primeiro inglês, ou então a língua do país, né? Por exemplo, se for para a Itália, você tem que falar italiano. Se for para a França, falar francês. Em vários outros países, só inglês tá bom. A prioridade máxima, assim, é desenganchar bem o inglês. Fora isso, tu vai ter as mesmas coisas, as mesmas dificuldades de arrumar um emprego no Brasil. Você vai ter que ter um portfólio bom, você vai ter que conseguir se vender e tal, e tu vai ter que sair aplicando que nem maluco. Tem uma única questão que é, o Visa Sponsor ele é bastante facilitado para quem tem faculdade em vários países. Então, se tu não tem um passaporte, uma faculdade pode ajudar bastante. Viu? Façam faculdade, viu? Seguindo aqui, estamos com a Larissa Azevedo. O que você faz, Larissa? Eu estou software engineer na TOTUS, mas eu também sou mentora de carreira e nomeada Microsoft MVP. Olha, perfeito. Como que começou essa mentoria, essa parte de mentorar as pessoas? O que te motivou a fazer isso? Como muitas pessoas fizeram pela minha carreira, eu comecei a ensinar outras pessoas aquilo que eu não aprendi no mercado ou que eu tive que aprender sozinha, que foram muito tempo de experiência, foram muitos erros cometidos, mas muita coisa eu consegui porque as pessoas me orientaram e hoje chegou a minha vez de fazer por essas pessoas. Então, a minha mentoria é voltada para a carreira de desenvolvedores ambiciosos, falando muito sobre estratégias de visibilidade, posicionamento e muito além do quesito técnico, porque eu treino devs para serem excepcionais além do código. Então eu trabalho muito a questão de você saber se vender, saber comunicar o impacto do seu trabalho, saber se vender no LinkedIn e atrair boas oportunidades, porque foi assim que eu fiz ao longo da minha carreira, como eu trabalhei no iFood, no Grupo Boticário, agora na TOTUS. Eu consegui essas oportunidades, consegui atraí-las por conta do meu trabalho. Então essa visibilidade que eu ensino para as pessoas na minha mentoria. O que mais tem de dificuldade em mentorar alguém? Acho que a dificuldade é querer executar mais do que todo mundo, porque eu enxergo o potencial mais do que todo mundo ali dentro. Então, com qualquer pessoa que eu converso, eu enxergo o teu potencial, mas às vezes está travado pelo medo, por um ponto cego, por, às vezes, medo ou ego. Então, esse tipo de coisa eu tenho como visão de mentora e eu quero fazer você executar o máximo possível. O trabalho é 50-50, então eu não posso executar por você, mas eu posso ser o máximo diferencial para te destravar e você conseguir executar isso com a minha ajuda. Maravilhoso. Agora, seguindo aqui, estamos com a Space Codinha, Gi. Gi, o que você faz? Qual que é o teu cargo hoje? Hoje eu sou desenvolvedora back-end .NET, com C#, para quem não conhece .NET. E eu vi no teu LinkedIn, além disso, que você também fez mestrado. E na minha experiência, né, pelo que eu vejo, não tem muita gente que faz mestrado e é desenvolvedor, ou segue acadêmico ou não faz mestrado. Por que é muito difícil seguir a carreira de desenvolvimento e o mestrado? O mestrado ele demanda dedicação integral, então tu já precisa estar em home office se tu está considerando fazer um mestrado. É bem impossível tu conseguir fazer um mestrado e trabalhar presencialmente, porque as aulas são malucas. É uma aula de manhã, é uma aula de tarde, é uma aula à noite, então tu tem que ter essa flexibilidade no trabalho. Então, considerando que quando tu sai da graduação, nem sempre tu tá empregado, tu já não consegue, então, essa colocação no mercado já remoto e já com essa confiança do empregador. Só que quando eu entrei no mestrado, eu já tinha 1 ano, 2 de desenvolvimento, então eu já estava no remoto, e aí eu consegui conciliar, mas tentando dar uma justificativa do porquê que é tão difícil fazer o mestrado na sequência, assim, e trabalhar. E, tipo, por que você fez mestrado? Bom, eu queria aprofundar mais em programação. Eu senti que a graduação ela me deu a base e a graduação ela me tirou do fundo do poço, do lixo, sem condição financeira econômica nenhuma. E como a graduação me trouxe muita grana, não fiquei rica, mas eu mudei a minha realidade, eu conseguia custear a minha vida com autonomia. Eu pensei, por que não continuar? Porque eu fiquei com aquele vazio. Eu me formei com 21 para 22, então eu me formei muito cedo. E os meus amigos estavam recém entrando ou estavam ali, estava todo mundo na universidade, eu queria continuar na universidade. E aí eu entrei na Federal, que foi a realização de um sonho, porque eu fiz na privada com bolsa, mas ir para a Federal e poder custear o meu aluguel para fazer uma Federal foi também a realização
realização de uma coisa que eu queria muito quando eu tinha 16 anos, que eu estava me formando. Então eu escolhi o mestrado para dar continuidade e para continuar me aprofundando em tecnologia, porque eu sentia que eu ainda tinha muito para aprender. Com certeza, maravilha. E que tipo de pessoa ou que você acha que vai gostar de fazer mestrado? Você tem alguma dica para quem quer entrar ou qual pessoa que vai gostar de fazer um mestrado? Tá, carreiras acadêmicas, elas existem de múltiplas formas. Cada universidade ela vai ter um jeito, ou tu vai ser pesquisador, ou tu vai ter uma aplicação mais prática, ou tu vai estudar para ser professor, enfim, tu tem na pós, tu tem um pouco mais de autonomia para decidir o rumo que tu quer. E eu dei mais ênfase, eu entrei pensando em ser professora, mas no meio eu pensei, cara, eu acho que eu quero continuar sendo dev, eu quero voltar ao meu mestrado por entendimento da aplicação prática do desenvolvimento para continuar me aperfeiçoando nessa área. Então o mestrado tu consegue dar o tom que tu quer, desde que tu tenha uma pesquisa que tu vai tocar e desenvolver ela. Então foi esse tom que eu dei para o meu mestrado. Eu aprendi back-end no mestrado, porque no mestrado eu fiz a graduação. Só que quando eu fiz algoritmos, álgebra, todas aquelas disciplinas, eu estava recém entrando, o que é programação? O que é tecnologia? Não sei o que eu estou fazendo aqui. Então meio que passou batido. E quando eu fiz o mestrado, a gente aprofundou. Dessa vez não era só a disciplina como uma possibilidade de carreira, porque na graduação nem todo mundo quer ser programador. E então tu não pode obrigar todo mundo a saber programação e mergulhar nas profundezas da programação. E por isso que no mestrado eu aprendi a programar. Daí a gente mergulhou nas profundezas da programação. A gente foi escovar bit com Assembly, com C, foi entender compiladores, foi entender toda a base, os fundamentos da programação, fazer pesquisa sobre complexidade algorítmica, construir algoritmos otimizados para aplicar em determinados contextos. Então ali eu me agarrei no back-end e aí eu estava trabalhando, então foi uma coisa conversando com a outra e eu acho que foi ali que eu descobri que eu queria ser back-end. Obrigado. E quais são as suas redes para o pessoal te achar? Space Coding em todas as redes sociais. @ocodista e LinkedIn é Caio Borg, BORGHI. Valeu! @devmagro no Instagram, no YouTube, tudo @devmagro e você me encontra lá. Acho que é só isso mesmo. Beleza. No Instagram é lari.sazevedo, no LinkedIn Larissa Azevedo com a foto roxa palestrando e acho que nessas redes sociais você consegue mais contato comigo, apesar que eu crio no meu canal no YouTube, que é Larissa Azevedo também, e você pode ler a minha newsletter no Substack Código de Carreira e ouvir meu podcast Código de Carreira também. No LinkedIn é Gabs Ferreira e no Twitter eu tô como _Gabs Ferreira. No Instagram, _Gabs Ferreira também. YouTube? YouTube, Gabs Ferreira também. Maravilhoso. @Guto Galego no YouTube, se você procurar lá na barrinha Augusto Galego. E tá bom, só o YouTube tá bom, que é a melhor rede social. Fechou.